Oi, meus amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Começamos mais uma aula de literatura. Vamos continuar o trabalho com o nosso livro maravilhoso Charles, na Escola de Dragões. E agora, eu estou aqui nesse meu cenário improvisado. O legal é que deu de trazer o livro para mostrar para vocês, sem termos interferência na edição. Então eu trouxe aqui, olha como ele é enorme. Quem não conseguiu adquirir o livro ainda, esse livro ele é muito lindo. Vou folhear aqui. Só para vocês terem uma ideia, olha o tanto de gravuras que nós temos. Então ele é um livro assim, encantador mesmo. E aí a gente já começou o trabalho com ele. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão conseguindo ver direitinho, será? A gente já leu essas primeiras páginas. Olha só. Aqui o Charles saindo do ovo, que vocês já viram também. E agora a gente vai continuar aqui, na página 10, nós vamos dar continuidade à história. Eu vou colocar sempre a edição aqui do lado, porque às vezes dá um reflexo ou outro no livro e não dá de ler direitinho. Então vou deixar aqui do lado, mas eu queria só mostrar para vocês como esse livro ele é legal, tá certo? Então vamos lá para a nossa leitura. Por 3 anos... Charles cresceu, seus pés, suas asas se desenvolveram, a imaginação dele também. Charles adorava poesias tristes. É tão triste este mundo, papai e mamãe queridos. Olhem o horizonte, não é mentira o que digo. Vales vilões, montes terríveis, céus de amargura, tanta miséria e feiura é duro de engolir. Então, esse é um trechinho de um poema do Charles. No entanto, Charles continuava magricela. Mas é o mais bonito, repetiam os pais. O mais belo dragãozinho do mundo. E aí a gente vê algumas cenas do Charles com os pais, né? Então, olha aí, nós temos um momento de carinho. Igual eu falei para vocês na aula passada, esse livro ele gosta muito de retratar como Charles e a família lidavam um com o outro. Inclusive, na página seguinte, a gente tem só uma imagem e por meio dessas imagens a gente consegue entender mais sobre Charles, sobre a vida dele, sobre a relação dele com os familiares. Então, essas imagens, elas também contribuem para contar a história, porque não utiliza palavras, mas utiliza uma linguagem visual que exemplifica, como que é essa relação. Eu acho lindo, olha essa imagem dessa paisagem e Charles com a família declamando a poesia dele, proclamando o que ele escreve, que ele é um dragãozinho poeta, e aí os pais encantados olhando aí para ele. Então, eu acho muito legal essa parte do livro de desenvolver a arte, e contar a história por meio de imagens. Agora, vamos para a próxima página. Temos novamente aí uma imagem, já começamos a página com a imagem do Charles, com a família dele, Nós temos aí um trechinho também. Até que um dia, seu pai o levou à escola que ficava sob a grande árvore, com a professora mais sábia e habilidosa. Charles devia aprender a voar e a cuspir fogo, como todos os dragões da sua idade. Mas os outros dragões eram muito diferentes dele. Nenhum tinha asas tão grandes, nenhum tinha a sua imaginação. Então vejam aí a imagem da escola na grande árvore, a escola dos dragões, onde eles iam ali treinar suas habilidades de voo e também para aprender a cuspir fogo. E aí, gente, era a primeira vez que Charles chegava na escola. Você lembra qual foi a sensação que você sentiu quando entrou na escola pela primeira vez? Ou então quando mudou de uma escola e foi para uma nova? Então é uma sensação de estranheza a primeiro momento, mas também é encantador.
porque a gente vê um universo diferente daquele que estávamos acostumados. E aí Charles chegou nesse ambiente com vários dragões diferentes, porque isso é legal, né? Isso que acontece com o Charles é o que acontece com a gente também, quando a gente vai para um lugar diferente, encontramos pessoas de todos os tipos, de todas as cores, de todos os jeitos. Então, essa diversidade é maravilhosa. Porém, no caso de Charles, aconteceram algumas coisas desagradáveis. Nessa próxima imagem, a gente já consegue ver claramente que algo não está certo, porque a gente consegue visualizar todos os dragões conversando entre si em uma rodinha, né? E Charles está fora do grupo, sozinho. Eita, gente, esses colegas, será que eles receberam Charles bem? Porque eles estão aqui todos aglomerados e Charles está ali só querendo participar. Então vamos lá para a próxima página. Tenho o corpo de gazela, mas o que sou é dragão. Observem minhas asas, ouçam minha expressão. Duas grandes melancias parecem ser os meus pés. Se pisarem um pobre dedo, faço virar filé. Essa é mais uma poesia do Charles. E aí vamos ver o que os dragões estavam conversando ali naquele grupinho. Os outros dragões comentavam que Charles falava de modo muito estranho, que ele os deixava confusos, que ele era desajeitado e pisava nos pés dos outros. Por isso, Charles ficava sozinho no fundo da sala. Ganhou o apelido de poeta. Todos o olhavam com cara feia, menos uma mosca que tinha sido atraída pelo cheiro dos pés dele, e a professora que distribuía os cadernos. Primeira lição, disse a professora. Para cuspir fogo, comecem por abrir a boca bem grande. Encham bem os pulmões, limpem a garganta e então cuspam. No primeiro trimestre, os dragõezinhos chamuscavam umas páginas do caderno. Depois, passaram a queimar um caderno por dia. Todos, menos Charles, que escrevia. Então, olha só, né? O caderno, no caso, ele servia como elemento de treino para cuspir fogo. Então, cada página era sendo queimada e aí, com algum tempo, né, com 3 meses, os dragõezinhos já estavam queimando o caderno inteiro por dia. Só que Charles, ele usava o caderno para uma outra coisa, não é mesmo? Ele utilizava esse caderno justamente para escrever as suas poesias. Então, realmente, ele era diferente dos outros. Ele tinha um gosto diferente, né? Que era o gosto por escrever. E as pessoas não compreendiam isso. E como ele escrevia, provavelmente, ele lia muito. E aí falava com a linguagem mais complexa também. E os outros dragõezinhos não entendiam muito bem e começaram a fazer certo bullying com ele, né? Então, quando você isola uma pessoa, quando você não traz aquela pessoa para dentro do grupo, isso também é uma forma de bullying. Então, ele ficava rejeitado na sala de aula. Gente, tadinho do Charles. Nessa próxima imagem, a gente já consegue ver ele super triste e um dragãozinho olhando com a cara bem feia para ele. E o Charles ali, com o seu caderno, segurando ele bem firme, porque ele não queria queimar as páginas, ele queria mesmo era escrever. Nessa próxima imagem, a gente também consegue ver o Charles escrevendo ali escondidinho. Então, enquanto todos os dragões estão ali cuspindo rajadas de fogo, ele está ali de costas com uma pena de pavão, escrevendo no seu caderno. E para nós finalizarmos, temos aqui um poema que o Charles escreveu e aí retrata um pouco do que ele passou, olha só. Deram ordem para cuspir. Muito bem, então cuspamos. Mas consegui cuspir fogo só se eu fosse bem mais gordo. Meu sopro está muito fraco para um incêndio iniciar. Cuspir, só cuspo palavras, só consigo versejar. Então, olha, gente, ele não conseguia cuspir justamente por causa da sua estatura, né? Que ele era muito pequeno e não tinha fôlego suficiente ainda.
E aí, como ele não conseguia cuspir fogo, ele preferia escrever. E aí era isso que ele fazia. É dessa maneira que a gente finaliza essa aula de hoje, essa leitura. Tem atividade lá no Agendedu sobre esse trechinho do livro que nós fizemos a leitura hoje, tá bom? Espero que vocês gostem das atividades, são bem simples. E a nossa aula termina por aqui, meus amores. Muitos beijinhos pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!